Folha 1 de volta. E agora nós vamos fazer uma homenagem muito especial a uma grande personalidade da nossa campus, Valdir Pinto de Carvalho, que dá nome, inclusive, ao Arquivo Público Municipal, e as pessoas da nova geração muitas vezes acabam não sabendo muito em detalhes de quem se trata, o que é uma pena, né? Uma grande personalidade, eu mesmo tive a chance de conhecê-lo pessoalmente, sempre muito educado, homem extremamente culto, preparado para, de fato, para a função de homem da cultura que era. E hoje nós temos aqui uma de suas filhas, Valnice Carvalho, que com muito orgulho resgata essa obra, a memória do pai, com muita alegria. Ele que foi homenageado, né, deu nome à Bienal de 2016, ela estava, você, com carinho decorou o stand, trouxe a máquina em que ele datilografou várias novelas do rádio. Então esse carinho de filha para pai que você tem tão grande, né, é que ajuda a mantê-lo vivo, né, entre nós. Então hoje, principalmente você que já tem mais de 40, 50 anos, conheceu o seu Valdir e tem um filho, um neto que tem 10, 15 anos, não teve oportunidade de conhecê-lo, puxe para frente da TV para a gente falar um pouco dessa personalidade. Obrigado pela visita. Boa tarde, Antônio, e um abraço a todos que estão nos assistindo. É verdade, eu falo do personagem, né, do escritor, do historiador, eu defendo sempre essa bandeira, porque é gente da terra, né, e como filha também tenho o dom da escrita, já que sou escritora também, cronista. Mas, na verdade, esse resgate à memória de papai vem sempre em boa hora e eu não tenho o que queixar, porque ele é sempre lembrado, não é? Ele há 10 anos já falecido e a cada ano tem uma homenagem, um trabalho que ele tenha feito e que a Câmara lembra de dar a medalha Benta Pereira por causa de trabalhos feitos por ele e por aí vai. E o nome do Arquivo Público Municipal, né, que é em Tocos, que é um lugar visitado por muitos e poucos sabem que ali é dado o nome de um escritor que, por coincidência, era da Baixada, não exatamente ali, mas de Santo Amaro, né, do distrito de Santo Amaro. A gente realmente entende, né, que o Arquivo Público, quando criado, só tinha o nome de Arquivo Público Municipal, né? Sim. Depois da morte dele que houve essa homenagem, então esse acréscimo ao nome. Então, geralmente vemos em matérias, em releases, o nome correto, Arquivo Público Municipal Valdir Pinto de Carvalho, mas no habitual do dia a dia a gente acaba não ouvindo ainda, né? Como o caso do CEPOP, por exemplo, que o nome de Osório Peixoto está na própria sigla, então facilita, né? Quando você pergunta o que é CEPOP, Centro de Eventos Populares Osório Peixoto. Então há que se pensar, quem sabe, no futuro, né? Esperamos que no futuro imediato, uma correção disso, né? Uma sigla ou um nome para o arquivo que faça com que as pessoas precisem pronunciar o nome do seu pai também, né? E devido à identificação, acho que falta essa memória, não só para ele, mas para grandes homens da nossa cidade que dão nome a prédios, a entidades e que não tem sequer uma foto nas devidas repartições, né? Bustos, placas, filipetas, folders, que é uma vergonha. Pessoas às vezes perguntam, quem foi? Ninguém sabe. Nós estamos aqui fazendo uma gotinha de água no oceano, tentando rememorar quem foi. Mas pela importância dele e de tantos grandes homens, falta essa atenção. Falar em nomes, né, de rua, eu me lembrei do Gente que é Nome de Rua, que é a obra primeira do Valdir, né? Um grande sucesso. Que é conhecida até internacionalmente, né? Verdade. É um livro que está esgotado, inclusive esse é pessoal. Todo mundo quer. Todo mundo quer. Uma pessoa na rua que tinha um sonho de ter esse livro. É um desejo, sim. Foi sempre muito estudado, pesquisado por estudantes, interessados, historiadores. Então, é uma obra que se esgotou e as pessoas têm essa referência ao Valdir. E o Valdir tinha muito esse cuidado mesmo de preservar o nome das ruas. Era um trabalho minucioso, chegar à pesquisa. Porque as mudanças foram muitas, né? Os mais antigos falam, não, é a rua tal, não, mas hoje estão... ele até não gostava muito dessas mudanças, né? Ele criticava um pouco, porque acha que a homenagem é humana e fica. Como o arquivo público, muita gente estranha, Valdir não é de Tocos, mas não é bem assim. Ele é campista, não, ele é da Baixada. Da nossa cultura, né? E por coincidência também, eu estou me alongando, não sei. Fique à vontade. Lá no arquivo é o cenário desse livro, O Escravo Cirurgião, do Valdir.
em que ele conta a história de um escravo que viveu lá na fazenda do colégio. E esse livro também está esgotado. Todos, na verdade. É, né? todos estão esgotados. Está toda a obra esgotada, e o que restou do acervo, uma vez que a minha mãe faleceu esse ano, em conjunto com as irmãs, foi entregue o acervo do Valdir ao Arquivo Público Municipal Valdir Pinto de Carvalho. Então lá estão a máquina de escrever, que ele trabalhou durante anos, né? Uma máquina de escrever. Primeiro ele era radialista, né? Ele no desdobramento, ele um alfaiate que ouvia rádio, que começou a fazer novelas, e inaugurou novelas na Rádio Cultura, e daí ele passa a participar do rádio, numa produção na época de ouro do rádio, de tudo que se passava pelo rádio, passava na Rádio Jornal Fluminense, nessa época, pelo crivo do Valdir. Na verdade, as pessoas não têm noção, né? Quem ouve rádio hoje não imagina que nós tivemos programas de auditório maravilhosos e novelas incríveis que o seu pai escreveu. E não só novelas, Antônio, que a biografia do Valdir é rica nisso. Ele produzia, ele sempre falava que ele produzia uma simples nota que chegasse à redação do jornal, não podia o locutor ir para o microfone e anunciar, tinha que passar pelo crivo do redator, que ele sempre trabalhou atrás dos bastidores. Então, ele passava pelo crivo do redator, como programas musicais, radionovelas, radioteatros, programas humorísticos. Valdir tem uma veia humorística muito acentuada também, programas culturais, Banco das Cismas, era um banco que os personagens, Azevedo Cruz, conversava no Banco das Cismas, na Cuba da Lapa. Então eu tenho, inclusive, esse material, como estava comigo e na época da entrega do material ao arquivo, ainda está ao meu poder, uma vez que sempre, por ser uma das filhas aqui, trilha o caminho também da literatura, que é consultada para... falar alguma coisa. Ainda dias uma pessoa me ligou querendo saber das novelas do rádio. Eu tenho elas datilografadas por meu pai em papel de seda, as cópias que ele dava a cada personagem para se construir ali naquela hora o personagem do rádio, dos programas, e ele então ele tinha tudo isso, e quem datilografava era ele, a máquina de escrever dentro de casa. É um material maravilhoso. Você que criança viu isso tudo acontecendo, antes mesmo de nascer, já nasceu com essa atividade dele. Então, quer dizer, você se lembra, vendo esses papéis, com certeza, de algumas cenas dele em casa, datilografando tudo isso. Ele sempre estava, papai, eu até escrevi um texto sobre isso, ele vivia numa ilha da fantasia. Ele era um homem quieto, calado, mas que sabia fazer muitos diálogos. Ele conversava com os personagens dele, né? Porque ele criava diálogos constantemente por rádio, e depois essas novelas ele transformou em romances, como O Escravo Cirurgião, era uma novela, eu trouxe algumas aqui para mostrar, como A Roda dos Expostos também, é um livro que ficou, tem até a foto da roda, né? A Roda dos Expostos. Uma produção... A nossa Santa Casa de Misericórdia, quando localizada na praça, onde hoje funciona aquele edifício garagem, né, tinha ali a Roda dos Expostos. Então, também o Sorteado, que são histórias que o contista, o romancista, ele mescla realidade e ficção, né? Então ele transforma o que ele fazia de novelas e conseguiu trazer para o livro. Daí ele mergulha já na pesquisa, né? Aí o Valdir, historiador, que vem com Gente que é Nome de Rua, e também com o Campo de Centenário em 3 volumes, que ficou, eu até trouxe para lhe ofertar, esse é um dos que eu tenho ainda. Do Campo de Centenário em 3 volumes também, tem uma obra dele extensa. E como estamos na própria primavera, eu trouxe também para mostrar uma outra novela, Até que Chegue a Primavera, com a foto... dos IPs. E dos IPs, feito por um sobrinho dele. Porque a gente agora, né, com a tecnologia, tira com o celular, e é muito interessante você ver aqui ainda a época da SEDAI, né, hoje Águas do Paraíba, enfim. Sim. É uma viagem por uma campus que não volta mais. Que não volta mais. Conhecer a obra de Valdir Carvalho. Olha, o nosso tempo é curto, fica o convite para que você volte em breve, para que possamos fazer uma série de conversas enfatizando a obra do Valdir. Ficarei com toda a expectativa para que isso se efetue e estarei sempre a postos. Muitíssimo obrigado. Muito obrigada, Antônio. E a nossa edição vai ficando por aqui. Para você, uma boa noite.